Boa noite, sejam todos bem-vindos. Vamos fazer uma oração para a gente iniciar a primeira etapa dos trabalhos dessa noite. Mente, produz em mim, Espírito, a bondade. Mostra-me o amor presente em mim, envolvido pela carne. Descortina diante de meus olhos erráticos a minha verdade. Seja eu difusor de bons pensamentos. Seja eu vigilante com os meus pensamentos. E seja eu causador de amor por onde eu estiver. Que assim seja, glória a Deus. Isso. Então hoje, eu não divulguei o tema, mas o nosso tema hoje vai ser sobre o Apocalipse. É um tema bem em voga, né? Muitas pessoas nervosas em relação ao Apocalipse, em relação a tudo que está acontecendo no nosso planeta. E eu vou trazer sobre um viés espírita, ok? Eu gostaria de dizer aos agoreiros de plantão, né? Que o Apocalipse não é um fim do mundo, né? Não é o fim do mundo e também não é uma destruição em massa. O Apocalipse é uma revelação. O livro de Apocalipse ele foi escrito por João, o evangelista, durante seu exílio na ilha de Patmos. Ele já tinha quase 100 anos. Tem até uma piadinha que o Chico contava, né? E aí, Chico, e o Apocalipse do João? Ele disse, João já estava caduco. Era uma brincadeirinha, claro. Lembrando que o Apocalipse por completo, ele é praticamente tudo simbólico. A importância de nós estudarmos a cultura hebraica para poder entender na leitura do Apocalipse. Porque senão não tem como, a gente vai entrar para o misticismo, né? Vai achar que um dragão vai sair do mar, vai matar todo mundo, né? Bichos exóticos, né? Então a importância da gente estudar a cultura daquele tempo para poder ler, né? Porque João, quando ele compilou, quando ele recebeu o Apocalipse, ele usou as referências humanas que ele tinha, ok? O Apocalipse, ele trabalha basicamente o conceito de evolução. E essa evolução, ela é nos dois mundos. Existe até um livro de André Luiz onde fala evolução nos dois mundos. A gente evolui no mundo espiritual e também evolui no mundo corpóreo. Que a gente sabe que tem um movimento evolutivo, um movimento sistêmico, um movimento de regeneração no planeta, isso ninguém duvida, certo? Estamos no momento realmente de chegados os tempos. Kardec, ele elucida no último capítulo da Gênese sobre chegados os tempos. Ali ele fala sobre esse movimento apocalíptico, né? Essa revelação. Lembrando que eu sempre falo aqui nos meus cursos que toda profecia, toda revelação, né? Toda premonição de algo é prevenção, é preventivo, não é que é para acontecer. Né? Então a gente tem que entender isso. Não é porque Nostradamus, ele fez várias profecias, né? Ele teve vários insights do que poderia acontecer no futuro. Essa revelação para nós é um alerta para que isso não aconteça, ok? Então é muito importante isso, né? A gente levar em consideração que em nenhum momento Deus quer punir. Em nenhum momento Deus quer nos punir, Ele simplesmente nos educa. Educa. E se a gente não conseguir fazer esse processo de reforma íntima, de autoconhecimento, nesse momento apocalíptico, né, chegará um momento em que talvez a gente não permaneça no globo terrestre. Lembrando que qual vai ser a mudança preponderante nesse momento? É nós estarmos mais ligados ao mundo espiritual do que ao mundo material.
É essa mudança de espíritos imperfeitos, que são mais apegados na matéria do que a essência espiritual, e nós, que estamos nesse momento transitório, nós temos que ver nós como um espírito na caminhada. Então, dar mais atenção para o lado espiritual. E é o que não está acontecendo. Por isso que muitas catástrofes coletivas, muitos despertar coletivo para que o ser humano olhe para o seu mundo íntimo. Olhe para o seu mundo íntimo. Olhe para o seu espírito. Olhe para a caminhada e não tanto para a matéria, porque nós estamos muito apegados à matéria ainda, né? A gente tem que entender qual é o símbolo do mal. Qual é o símbolo do mal? Lá no início, em Adão e Eva, o símbolo do mal era o quê? A serpente. A serpente era o símbolo do mal. Conforme essa serpente foi crescendo, os homens foram praticando mais e mais maldades, viram um dragão. Então, o símbolo do mal seria um dragão. Também está em Apocalipse. Como eu falei para vocês no início, Apocalipse é símbolos. Então, hoje aqui eu vou dar uma pinceladinha por cima dos símbolos apocalípticos para a gente entender como fazer essa leitura. Porque a gente não acha que esse movimento, porque como eu falei aqui é nos dois mundos, ok? Quem é o movimento que está auxiliando nesse período apocalíptico? Acha que é os encarnados? Não, não é os encarnados. Né? As potestades malignas estão no mundo espiritual, que são as inspiradoras para todo esse movimento. Isso a gente não tenha dúvida, né? É esse mundo espiritual que está no controle de tudo que está acontecendo. Né? Estamos vivendo um período, então, como muitos escritores, né, pesquisadores, até mesmo religiosos, de especulação, né, de revelações catastróficas, né? Então, assim, pessoas armazenando comidas e fazendo bunkers e... Olha, é brincadeira o que a gente escuta por aí, né? Com o medo da chegada daquele misticismo do apocalipse, né? Que vai acabar com o planeta, que vai ver o fim do mundo. Né? Então, assim, nós espíritas, nós temos o dever de auxiliar essas pessoas, né? Não existe um fim do mundo, o planeta Terra tem muitos milhões de anos ainda para regenerar. Isso é só um processo regeneratório, é só isso que vai acontecer. Se a pessoa não se reforma intimamente, provavelmente ela não permanece aqui, tá tudo certo. E se aquela pessoa que construiu o bunker estiver lá naquele bunker e tiver que morrer, ela vai morrer. Vai dar um problema na parte elétrica daquele bunker e ela vai ficar sem ar, ou sei lá, é um exemplo, entende? Então isso tudo é um pouco do medo que as religiões e esse sistema draconiano, esse sistema invisível está impingindo nas pessoas. O medo. Né? E o Kardec é muito... Vocês vão ver que no decorrer da palestra ele é muito tranquilo quanto a isso. Ciclos. São ciclos. O Apocalipse começou há 7.000 anos. Começou com Adão, com a serpente. Começou com os exilados de Capela. Saíram do paraíso, caíram aqui na Terra. Ali começou o Apocalipse. Então, são 3.000 anos, mais ou menos, aí no período bíblico. É um período bíblico. E mais 1.000 anos daqui para frente. Okay? As profecias visualizadas, as datas fixadas para essas transformações e as descrições descritas sobre o futuro estão cada vez mais comentadas. Tentando determinar o que se deve esperar do destino da humanidade. Todo mundo querendo ser Deus, né? Compreendemos que muitos aspectos e situações no mundo físico precisam mudar. Isso a gente não tem dúvida, né? Que muito precisa mudar. O campo econômico, sociológico, religioso, pessoal. Então,
vai haver uma mudança. E é essa mudança, é essa revelação que o Apocalipse vem trazer para nós. Mas necessitamos entender que se alguma transformação precisa ocorrer, ela deve iniciar, em primeiro lugar, dentro de nós mesmos. Porque quem é que vai ocupar o mundo regenerado? Nós, os que estão aqui tentando se transformar. A Terra tem um ciclo, ela não vai parar. Vamos supor numa escola, a quinta série. Eu estou na quinta série da escola, eu reprovo. A escola toda vai esperar, vai voltar para eu fazer novamente a quinta série? Ou a escola vai seguir e eu é que vou repetir? É por aí. É por aí. O planeta Terra vai seguir o seu ciclo regenerativo. Os que se adaptarem ficarão, os que não, tá tudo certo também. Vão começar em outro mundo, assim como os capelinos começaram aqui no planeta Terra. Só que a bênção de nós estarmos aqui neste momento regeneratório, nesse momento onde as coisas acontecem, nós participamos desse movimento. Nós estamos participando desse movimento. É energia pura. Quem consegue sentir pode perceber a quantidade de energia que está sendo enviada para o planeta Terra de cura, de muita cura. Então, aqueles que optarem por não passar por uma realização transformadora, como essas, que vão ser proporcionadas para nós, precisarão iniciar um novo processo de regeneração, de renovação. É isso, é isso. Assim, os que não conseguiram realizar aqui na Terra um progresso moral, nós estamos falando aqui em moralidade, ok? É reforma íntima, é moral. Terão outra oportunidade de fazê-la em um novo palco evolutivo, por meio de um degredo, como eu acabei de falar aqui para vocês. Vamos ser degradados para um planeta, né? Um pouquinho inferior, né? E começar de novo. Mas não é o nosso caso, claro, né? Nós todos vamos permanecer na Terra, eu não tenho dúvida. Então, quando a gente menciona que muitos espíritos não conseguirão optar por sua renovação moral, referimos-nos a seres que, mesmo sabendo que as leis humanas e divinas convidam a não roubar e a não matar, matam e roubam, sem nenhuma hesitação. Sendo esses exemplos alguns aspectos dessa recusa para se mudar. Por quê? Porque mesmo não consegue se adequar às leis humanas, que também está a serviço de Deus. Porque muitos, olha, os presídios estão lotados de pessoas que sabem que não devem roubar, matar, mas matam e roubam. Então essas pessoas, elas são resistentes à mudança. Provavelmente vão ser degradadas, né? Cada caso é um caso, a gente não pode ser taxativo em nada, né? Estamos vivendo numa época em que somos solicitados a agir com muita consciência em relação a essas atitudes. Agir com consciência. Ampliando as possibilidades das aplicações dessas mesmas leis em aspectos mais amplos. Quando não devemos mais roubar o tempo e a alegria das pessoas, olha só, a gente não deve também roubar o tempo e a alegria das pessoas, ou matar suas esperanças. Porque a gente faz muito isso, não é só matar o físico. A internet está matando esperança, está roubando tempo. Tem gente se suicidando, porque são muitas e muitos julgamentos por detrás de um computador. Então, é o que ele fala aqui, ó. Matar as esperanças e seus anseios de vida. Mas para agir com essa compreensão, necessitamos desenvolver uma nova consciência perante a vida. Para o desenvolvimento dela, precisamos fazer o processo de autoconhecimento, que é o único caminho para promovermos essa transformação. Então, dentro desse cenário,
O Apocalipse é um convite de Jesus. É um convite de Jesus para que a gente possa fazer a nossa transformação moral. É um convite. Pelo meio dos relatos de João Batista, o evangelista, quando ele foi seu médium. Evangelista foi o seu médium e trouxe para nós essas revelações, que nos permite ampliar nossa consciência, que permite que a gente se torne um ser humano mais espiritualizado. Porque a gente tem aqui a receitinha pronta. Jesus deixou a receita para nós. Ele deixou uma receita e ainda assinou embaixo. Porque ele vivenciou o que ele escreveu. Eu digo escreveu entre aspas, né? Escreveram sobre ele. Ele escreveu a história, a vida dele, né? Então, como eu falei, é momento de a gente olhar para o nosso íntimo. Íntimo. O que, em vez de eu acusar o outro, criticar o outro, julgar o outro, ver o que eu posso me melhorar para que o meu coletivo se torne mais amistoso. O que eu posso deixar de fazer para não prejudicar o próximo? Hoje é o contrário, é totalmente o contrário. A pergunta que surge agora é: o que está sendo revelado? O que João Evangelista... Gente, desculpa porque eu estou com uma coisinha aqui, parece que eu estou travando a minha... Mas é porque eu estou com um probleminha na minha língua. O que está sendo revelado? O que está sendo revelado? O que se encontra encoberto? Do que precisamos tirar o véu? Já que a palavra revelação significa exatamente esse movimento. Revelar. O que João Evangelista está revelando no Apocalipse para nós? Levantar esse véu de nós mesmos e descobrir que somos espíritos imortais. Que a matéria é perecível e que a preponderância sempre será do espírito sobre a matéria. É isso, o espírito sobre a matéria. Se vocês estudarem o livro dos espíritos, a classificação dos espíritos em classes, a classe de espíritos imperfeitos que somos nós, a preponderância é da matéria sobre o espírito. Os espíritos bons, a preponderância é do espírito sobre a matéria. Não levar tão a ferro e fogo, tão apegado às coisas da matéria que são efêmeras. E sim, exaltar as coisas do espírito. É isso que João Evangelista está nos revelando no Apocalipse. O materialismo provoca uma percepção imediata e utilitária, que causa um comportamento distorcido da finalidade superior da vida, referindo-se à maioria das pessoas que vivem superficialmente a sua existência. Falar em Apocalipse é ampliar a realidade do seu ser em direção à sua totalidade. Porque quando nós vivemos só na matéria, nós somos limitados ao que a gente vê, ao que a gente apalpa. Quando eu vivo a minha essência na totalidade, a matéria é insignificante. A matéria é um objeto para me dar as oportunidades de vivenciar esse período. A matéria para eu ter uma casa para eu dormir, uma cama para eu dormir, talvez um veículo para me transportar de um lugar para o outro, comida, é só isso. Eu vou pulando um pouquinho, porque eu tenho bastante coisa, umas coisas muito legais para falar para vocês aqui mais para frente. Toda a narrativa, gente, toda a narrativa do Apocalipse, toda a narrativa do Apocalipse aponta para o mundo regenerado. Todos esses períodos que nós vamos passar de turbulência são períodos necessários para a regeneração. Então, nós espíritas não podemos ter medo
desse movimento cíclico e desse movimento de regeneração do planeta. E nem querer fazer banco, se esconder. Teve uma pessoa que veio me falar um tempo atrás aí, me falou assim, porque eu vou começar a guardar comida e tal, porque vai faltar e tal. E eu falei assim, olha, se for para eu guardar comida e a minha família ter comida e o meu vizinho morrer de fome, eu vou morrer de fome junto com ele. Porque eu não acho justo só eu estar comendo. Então, se eu guardar comida, eu vou guardar comida para o coletivo. Para eu poder fazer um panelão de arroz e de feijão e todo mundo comer. Porque eu não acho justo, nós espíritas não podemos ser justos achando que nossa mesa está cheia, nosso freezer está cheio de carne e o nosso vizinho está morrendo de fome. Quem consegue isso? Mas as pessoas que são materialistas é o que pensam. É o que pensam. Ok? Tem uma passagem que João chega em um local cerimonial e vê 4 seres viventes. Eu vou falar um pouquinho agora da simbologia do Apocalipse. Tá? Eu já dei a direção. Para que o Apocalipse? A revelação para a regeneração, para o aperfeiçoamento da raça humana. Okay? Então agora eu vou falar dessa passagem. Ele chega no mundo espiritual, que ele recebeu como mediunidade esse livro, e vê 4 seres viventes. Vê um leão, com a cara de um leão, um com a cara de um boi, o outro com a cara de um humano e um com uma águia. Todos esses símbolos estão na cultura de João, que eu falei no início da palestra. Ele não traz nada que não esteja na cultura dele. Todos esses símbolos estão na cultura. E eu vou falar aqui para vocês onde estão esses símbolos. Quem já leu Êxodo? As tribos de Judá. As 12 tribos, quando eles foram escravizados pelo Egito, eles saíram pelo deserto, peregrinaram durante 40 anos e formaram 12 tribos. Como que eles se movimentavam nessa época? Eles não se movimentavam assim, tudo junto, correndo. Não, eles se movimentavam tipo em cruz. Do lado direito, 3 tribos. Da onde a referência? O tabernáculo. Do tabernáculo, do lado direito ficavam 3 tribos, do outro esquerdo mais 3, na frente 3, atrás 3, e eles iam se movimentando. Se a gente pudesse ter um drone na época, a gente via que eles se movimentavam em cruz. Ok? Mas bem Jesus estava aí ainda, não existia nem o símbolo cruz, ok? Só para a gente ter uma ideia que é uma premonição do que ia acontecer. E cada 3 tribos da esquerda tinha uma bandeira. E cada bandeira dessa, o símbolo era essas. Um era o boi, o outro era a águia, o outro era o leão, e o outro era uma cara humana. Da onde ele tirou? Está no Apocalipse. Mas a gente não conhece a história dos hebreus, a história do Velho Testamento, que muito espírita diz que não precisa estudar, né? Aí estão os símbolos. E essas 12 tribos, também no Apocalipse, representam a Babilônia. São raças. E a Babilônia, no Apocalipse, representa a humanidade. A humanidade. Então, é a partir daquelas tribos de Israel que se procede toda a humanidade. E quando ele fala no Apocalipse, ele fala na humanidade. Quando ele fala na Babilônia, que fala muito no Apocalipse. Eu estou dando umas dicas para vocês, e aí se vocês lerem o Apocalipse, vai ficar mais fácil, né? Diante dessa simbologia, né? Aqui, eu já falei. João aqui está dizendo, no Apocalipse, quando ele está falando dessa passagem, uma grande nação em direção à liberdade. Então, essas tribos eram uma grande nação em direção à liberdade. A humanidade simbolizada pelo povo hebreu. Então, quando se fala no Apocalipse o povo hebreu, é a humanidade. É a humanidade que eles falam ali. Emmanuel diz assim, ó. Quando leres os textos bíblicos, é preciso interpretar que Israel das profecias bíblicas como símbolo da humanidade. Ok? Então, os hebreus, os babilônicos também, ok?
ok? O Apocalipse trabalha como conceito de evolução, como eu falei, entre dois mundos. O mundo espiritual junto com o mundo material. O Apocalipse fala em muitos símbolos. Quem leu já? Alguém que já leu? Muitos símbolos. É aterrorizador se tu ler aquele sem a visão espiritual. Tu vai dizer, meu Deus, vai voltar os dinossauros, vai acabar com tudo, nós vamos ser comidos pelas bestas, um monte de pé, um monte de cabeça, ok? A besta da terra, a besta do mar, a besta do céu, que deu poder à besta do mar, temos a Babilônia, temos a prostituta embriagada com o vinho do santo, né? Que embriagou todos os reis. João tirou toda essa simbologia do profeta Daniel. Então, se vocês forem lá ver sobre o profeta Daniel, inclusive, tem uma historinha que é muito interessante desse profeta que ele fala de Nabucodonosor, né? O que ele fala? Nabucodonosor teve um sonho, onde nesse sonho ele via uma estátua com a cabeça de ouro, o peito e braço de prata, o ventre e as coxas de bronze, olha isso, pernas de ferro e pés de argila. Aí ele chamou Daniel, que era o profeta da época, para interpretar, ok? Então, à medida que o tempo vai passando, Daniel interpretou. Só que ele interpretou de outro viés, porque ele, assim como João Evangelista, também olhou do mundo espiritual. Quem olhou do mundo material, por isso que eu estou dizendo dois mundos. Quem olhou do mundo material? Nabucodonosor. Daniel olhou para o lado de cima. Então, ele viu, no lugar dessa estátua, ele viu animais. E aí ele trouxe toda aquela história. Se vocês quiserem, pode dar uma olhada na história. Então, à medida... E o que quer dizer essa simbologia? Que à medida que o tempo vai passando, o material vai degenerando. Ouro, prata, bronze, ferro. Olha a base, argila. Não tem base. Não tem base. Ok? Então, à medida que o tempo vai passando, o material vai se degenerando. Afirmando que os impérios humanos aos poucos irão degenerar. Nabucodonosor, então, pede essa interpretação. Né? Pede a interpretação para Daniel, só que Daniel, ele não vê uma estátua, ele vê animais. Vocês vão lá ler depois, como eu falei ali antes, mas eu vou dizer mais ou menos na visão espírita qual é essa interpretação. Ele vê animais. A ideia aqui é que nós, encarnados, olhamos os impérios. Isso são os impérios. Instituições, mas vemos coisas humanas. Já a espiritualidade olha para essas instituições e enxerga o instinto animal. Onde nós vemos glamour, né? Império Romano, a gente vê glamour, muito ouro, muito bonito. Quem vai visitar Roma, né? Se encanta, né? Onde nós vemos glamour, a espiritualidade vê animais, enxerga neles animais. Por que animais? Por que animais? Porque enxerga pessoas primitivas, violentas, agressivas. Eles enxergam como animais. Esses seres humanos não são humanos, são animais. Por isso temos bestas e muitos animais de vários pés e cabeças. Uma mistura dessa animalidade de vários tipos. Então o Apocalipse, como a revelação espiritual, mostra essas figuras deformadas, que representam quem? A humanidade. A humanidade. Somos nós as figuras do Apocalipse. Só olhar para as nações controladoras. Antigamente era quem? O Egito, Roma. Eles passavam por cima de todo mundo. De forma animalesca. Altamente egoísta e predador. Quando o profeta, então, olha para esses impérios, tudo é Babilônia. Tudo é Babilônia. Roma é Babilônia. Egito é Babilônia.
e por aí. E hoje, quem são as Babilônias? Vou deixar para vocês, cada um, pensar quem é a sua Babilônia de hoje. Babilônia é um símbolo de poder. É um símbolo político, social, econômico, religioso. Animalizado. Instintivo. Que gera morte, injustiça, fome, desigualdade. Opressão. Isso é Babilônia e as bestas. Então, esses símbolos refletem um padrão psíquico. E o que a regeneração vai fazer? O que a regeneração vai fazer? O que é regeneração? Mudança. Mudança. Regeneração é mudança. É uma mudança onde? Na economia, na sociedade, na religião. Tudo que eu falei até agora. É mudança. É dessa mudança que o Apocalipse está falando, gente. É nesse tempo exemplificativo no Apocalipse. Fala na regeneração humana até completar o ciclo. Que eu falei para vocês ali que esse ciclo é uma chavua, né? Sabat de 7 anos. Começou onde? Com Adão e Eva. E ainda a gente tem outros símbolos da religião. Essa é a mais impactante, tá? Da religião. Símbolo da religião. E Emmanuel nos fala de todos os símbolos. De todos os símbolos. Triste do Apocalipse, o mais triste é o da igreja. Desviada, que é simbolizada pela prostituta embriagada com o sangue dos santos. Prostituição no Velho Testamento tem a ver com idolatria. E quem é que a igreja idolatra? O poder, o dinheiro. Tem a ver com idolatria. Toda vez que deixo de amar a Deus sobre todas as coisas, eu incorro na prostituição. Eu passo a ter outros deuses. Senhor e marido em hebraico, Senhor e marido em hebraico quer dizer Baal. Tem uma simbologia, a mesma simbologia para marido e o que é Baal? É quando a gente adora outros deuses, né? Então, é o sinônimo da prostituição, uma religião que idolatra mais o dinheiro, mais o poder, do que os princípios espirituais. Por isso, ela acabou perseguindo, matando, excluindo, oprimindo. Esta é a prostituta. E ainda embriagada. Embriagada como? Com a cachaça do santo. Em nome de Deus. Em nome de Deus. Matavam, oprimiam e faziam tudo que vocês possam imaginar e que está na história. Kardec então fala para nós. São chegados os tempos. São chegados o tempo. Tempo do quê, gente? Por favor, para de achar que é o tempo de acabar o mundo. Para de achar que é o tempo de tudo dar errado, que a humanidade vai sofrer. Não. São chegados o tempo da revelação. São chegados o tempo da regeneração, da mudança. E claro que com toda mudança, necessário se faz alguns empurrãozinhos, né? Porque ninguém muda pelo amor. Infelizmente, a mudança requer um pouco de sacrifícios, né? Então, nem todo mundo vai querer mudar. Então, esses que não vão mudar vão ter um destino. Mas qual é o destino se a gente é ser imortal? Qual é o destino do nosso espírito? Se a gente não morre? É vivenciar essa experiência em outro mundo, é isso. Não é leve? Não é leve? É leve. É isso. Parar de dar vazão e ouvir essa picuinha de que, meu Deus, vai ser um inferno na Terra. Lembra-se quem é? Quem controla o planeta? É Jesus. É amor. É espírito puro. Ninguém vai passar pelo que não precisa passar. E isso nos conforta. Então, diz Kardec, olha só, são chegados os tempos.
Tempos do quê? Tempos marcados por Deus. Em grandes acontecimentos se vão dar para a regeneração da humanidade. Em que sentido deve-se entender estas profecias? Para os incrédulos, nenhuma importância tem. Aos seus olhos, nada mais exprime que uma crença pueril sem fundamento. Para a maioria dos crentes, elas apresentam qualquer coisa de místico e de sobrenatural, parecendo-lhes prenunciadores da subversão das leis da natureza. São igualmente errôneas ambas essas interpretações. A primeira porque envolve uma negação da providência. A segunda porque tais palavras não anunciam a perturbação das leis da natureza, mas o cumprimento das leis. Não é perturbação da natureza, é o cumprimento das leis que nós todos estamos sobre a égide da lei da causa e efeito. Todos nós. Como eu sempre falo, Deus não tem privilegiados. Todos nós aqui somos filhos. E quem é mãe aqui sabe que para escolher entre um e o outro, não importa se o outro é fadado à militância do mal, mas é nosso filho. Ok? O que mais Kardec fala? Ambos os processos da regeneração vão, tanto coletivo quanto individual, focado mais no individual, serão o melhoramento da habitação do habitante do planeta Terra. É nós que vamos fazer a regeneração. É nós que vamos fazer a mudança, não é o planeta. É nós. Vou dar uma pulada aqui porque eu já passei bastante. Bom, isso aqui tudo que eu pulei aqui está tudo na Gênese. Então, assim, ó, importantíssimo nos tempos que nós estamos passando, estudar o último capítulo da Gênese. Se eu não me engano, é o 18. 18. Que fala, são chegados os tempos. Ok? Então, para finalizar, eu vou falar, eu achei essa frase, botei ela bem grande aqui, ó. Hoje, não são mais as entranhas do planeta que se agitam. Porque Kardec fala aqui em toda essa parte da Gênese que o planeta já está massificado. Não é um cataclismo. Não vai haver um cataclismo. Não são as entranhas da Terra, do planeta que se agitam. São as entranhas da humanidade. Então não é o planeta que vai regenerar. São os habitantes que precisam mudar. Essa é a revelação do Apocalipse. E é muito triste, eu fico muito triste quando eu ouço pessoas usando o Apocalipse para amedrontar, para impingir medo, para limitar, para controlar, para oprimir. Porque provavelmente eles devem saber dessa simbologia. E que a simbologia é totalmente humana. São chegados os tempos da humanidade ser feliz. São chegados os tempos do amor imperar. São chegados os tempos de nós sermos uma grande irmandade. São chegados os tempos de cessar a guerra. São chegados os tempos de não termos mais fome e miséria. É isso. É sobre isso. Então espero que eu possa ter orientado de uma forma. Estudei bastante para falar isso para vocês olharem o Apocalipse de uma forma diferente. Eu acho que todo espírita tem que, sim, apaziguar e não amedrontar. Mesmo nos tempos difíceis. Ok? Então vamos fazer a oração da Casa Irmãos de Luz. Ó Senhor amado, Criador de todos os mundos, do céu, da terra e do mar, abençoai o lar Casa Irmãos de Luz. Abençoai todos os lares que à nossa volta estão. Distribui sobre a terra suas bênçãos, suas glórias e a força
salve o povo cigano. Salve Iemanjá, a rainha do mar. Rosas brancas te oferecemos a paz do mundo, assim como a nossa paz. A paz da casa, irmãos de luz. Pai amado, assim seja feita em teu nome, através de seu Filho Jesus, que ao mundo trouxe a luz do paraíso. Ó Jerusalém, cidade sagrada, ó Nazaré, cidade amada, sagrada, consagrada, iluminada pela luz dos bastiões dos céus. Iluminai a casa, irmãos de luz, e orientai as almas perdidas que ali estão a seguirem o caminho da retidão. Que assim seja. Glória a Deus.